Graças nós damos ao nosso Deus por poder estar aqui neste momento para dar continuidade ao estudo bíblico do Apocalipse. E nós vamos começar aqui o capítulo 12, a mulher e o dragão. Vamos começar com a Bíblia Católica, capítulo 12. E apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Bom, esta mulher, existem algumas teorias para falar sobre essa mulher. A mulher que aparece aqui. Existe a teoria de que essa mulher pode ser Israel, uma mulher que dá à luz. A segunda teoria diz que a mulher é a igreja, e a outra, a própria mãe de Jesus. Principalmente a igreja tradicional católica, ela acredita que essa mulher seja Maria. Mas, segundo o texto e o contexto do capítulo 12, nós podemos perceber nitidamente que esta mulher significa Israel. Vamos seguir aqui pela versão da tradução linguagem de hoje. Versículo 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal, era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda, ela arrastou do céu a terça parte das estrelas e jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança, logo que ela nascesse. Agora vamos seguir pela Bíblia Católica, versículo 5 do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Vamos lá. Ela deu à luz a um filho menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs, com um cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, está claro aqui, né? Está claro aqui que essa criança refere-se ao nosso Senhor, ao Messias, que veio da nação de Israel, né? Deu para você entender aí, né? Está nítido aqui. A mulher fugiu, então, para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1.260 dias. Bom, esse deserto aqui refere-se a um lugar secreto, um lugar designado que Deus separará, que estará reservado no momento quando houver o período da grande tribulação. Falar em grande tribulação, nós vamos voltar um pouquinho atrás aí do capítulo anterior que nós lemos, que fala sobre a última trombeta. A última trombeta. Porque o Apocalipse, ele é um assunto muito, vamos dizer assim, muito contextualizado com as escrituras em si. Como eu falei desde o início, o livro do Apocalipse, ele não pode ser lido isoladamente. Ele está relacionado a todo o Pentateuco, a todo o cânon sagrado. Todo o cânon sagrado, né? Pentateuco seria os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu quero dizer o seguinte: o livro do Apocalipse, ele está ligado a todo o cânon sagrado, a toda a Bíblia. Nós falamos aqui no capítulo 11, nós vamos prosseguir aqui no 12. Só que vamos voltar um pouquinho aqui, porque falou no deserto aqui. Esse deserto será um local aonde o povo de Israel, quando houver a perseguição, na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, quando o anticristo romper o pacto com Israel, quando Israel romper o pacto com o anticristo, então o anticristo vai ordenar perseguição aos cristãos e, muito especialmente, também a Israel. Aliás, contra Israel vai haver uma guerra que nós conhecemos na Bíblia, lá nos capítulo 12 do livro de Zacarias, a 14, sobre a guerra do Armagedon. E vai morrer muita gente, muitos judeus, 2/3 do povo irá morrer, mas um povo remanescente Deus preservará e terá um local deserto, onde Deus
manterá o povo ali protegido. Bom, eu falei aqui na última trombeta. A última trombeta, que no soar da última trombeta, que ocorrerá, então, a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, né? A transformação daqueles que estiverem vivos, a vinda do Senhor. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse 10 e 7. Vamos ver aqui. 10 e 7. Mas nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus de acordo com a boa nova que confiou aos seus servos, os profetas. Então, o mistério de Deus, grande mistério, Paulo fala lá no capítulo 15 da carta aos Coríntios, né? Esse mistério, nós entendemos que seria o quê? A transformação daqueles dos escolhidos de Deus, em corpos incorruptíveis para estar com o Senhor, e a ressurreição dos mortos. Porque o Senhor diz que aqueles que creem em mim, ainda que seja morto, viverá. Então, esta ressurreição, que será a primeira, ela ocorrerá no toque dessa sétima trombeta aí. Quem está acompanhando, né? Porque nós estamos seguindo desde o capítulo 1, são 22 capítulos do livro do Apocalipse, e nós estamos aqui no capítulo 12, na mulher e o dragão. Só que nós voltamos um pouquinho aqui no capítulo 11 para dar um esclarecimento aí da última trombeta. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, a metade da cidade, sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então, isso aqui está se referindo ao momento quando vai haver o ataque contra Israel. Porque Israel, ela é compactuado com o ditador mundial, o anticristo, né? Porque os judeus, no presente momento, eles estão esperando aí o Messias. Então, quando surgir esse ditador mundial, o general supremo, que a Bíblia chama do anticristo, este homem será bem aceito pelos judeus. Os judeus acreditarão que este homem será aquele o qual eles estavam esperando gerações e gerações. Eles aceitarão e vai compactuar com ele e aceitando-o como o Messias. Depois, na metade da semana, ou seja, se eu não falar semana, refere-se lá ao capítulo 9, 27 de Daniel, né? A metade da semana, que será 3 anos e meio, porque são 7 anos, o período da grande tribulação. Um ano de paz, de prosperidade, que o anticristo promoverá em todo o mundo. E na metade dos 7 anos, que vai haver esse rompimento do pacto, que é muito comentado dentro das profecias escatológicas da Bíblia, é muito comentado esse detalhe, que refere-se lá ao capítulo 9, versículo 27 do livro de Daniel. Seria até bom nós lermos aqui esse versículo, que é muito interessante. Não estava aqui, não estava aqui na programação de nós lermos, mas vamos aqui ler esse versículo, ele é muito interessante, muito importante dentro do teor profético da Bíblia Sagrada. Vamos lá, 9:27 de Daniel, diz assim: concluirá com uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E a obração. Sobre a asa das abominações virá o devastador, e até a ruína decretada caia sobre daquele que está devastado. Então, a Bíblia fala que vai haver um rompimento de Israel com o anticristo. Esse anticristo ele vai promover, então, um ataque para Israel. Claro, subentende, né, pela rejeição. Israel, ela, neste momento, vai estar sofrendo um juízo, um juízo terrível, permitido por Deus, porque eles rejeitaram o Cordeiro de Deus, rejeitaram o verdadeiro Messias. E não deixará de ser uma penalidade grave que Israel sofrerá no período da grande tribulação. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Então, no toque da sétima trombeta, o que vai acontecer? O Senhor, ele virá. Conciliado lá com o capítulo 2 lá de Tessalonicenses, diz que o Senhor
ele vai vir, porque vai haver uma batalha. Vai haver uma batalha feroz. O anticristo, ele vai atacar Jesus Cristo. Acreditem, pessoal. Vai atacar o nosso Senhor. Ele vai vir nas nuvens com grande poder e glória, com majestade, poder e glória, e vai haver uma batalha de Armagedon. Ela não será somente uma batalha contra o povo de Israel, mas no momento em que o Senhor vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, os canhões ordenados pelo anticristo apontará para os céus, para atacar Jesus. Os homens, no comando do anticristo, vai formar ali na batalha de Armagedon um ataque aos exércitos de anjos de Deus e ao nosso Senhor que vai estar em glória nos céus. Imagine se alguém destruiria nosso Senhor, se alguma batalha que houvesse em qualquer planeta do universo venceria aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então diz aqui: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naqueles dias, os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras, será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Quer dizer, o nosso Senhor vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que vai haver um rompimento, né? Um terremoto. Imagine o Senhor tocando os pés aqui nessa terra. Claro que vai haver algum fenômeno diferenciado acontecerá nessa terra pecaminosa, nessa terra onde o sangue foi derramado do povo, né? E fugireis pelos vales, meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis como fugistes diante do terremoto dos dias de Osias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os seus santos com eles. Esses versículos aqui, que nós estamos lendo aqui, são versículos lá do Antigo Testamento, de outras partes da Bíblia, de Ezequiel, José, livro de Daniel, que fala a respeito daquilo que vai acontecer neste momento do toque da sétima trombeta. Lembre que nós estamos no capítulo 12 do Apocalipse, mas é bom nós fazermos essa explicação aí, que ficou faltando da vez passada, para melhor entendermos aqui a parte que estamos lendo agora, que é o 12 de Apocalipse. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, 15. Então, quando o nosso Senhor vir, ele vai não somente vai haver ali terremoto, vai haver uma série de coisas. Agora, uma das coisas importantíssimas, a batalha que ocorrerá, como nós já explicamos, o Senhor vencendo, a destruição do anticristo, o ditador mundial, será destruído neste momento. Ele vai ser destruído neste momento, na chegada de nosso Senhor, no toque da última trombeta, das 7 trombetas dos quais nós já dissemos. Tá? Vamos recapitular aí. Nós falamos dos 7 selos, e no último selo que João, na ilha de Patmos, ele contemplou na abertura do 7º selo o toque das 7 trombetas. Cada trombeta acontecerão as coisas aqui. Entendeu? Lembrando que as 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças do Apocalipse são acontecimentos simultâneos, que culminam também simultaneamente no final, todos 3 juntos. Isso aí são detalhes que você deve guardar para você ter o melhor entendimento. Porque o Apocalipse ele é cheio de metáforas, de símbolos, como é o caso da mulher e o dragão, né? Que nós estamos aqui no capítulo 12, que nós vamos voltar aqui. Vou voltar aqui. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, isso vai acontecer no momento do toque da última trombeta. Paulo explica, fala também lá no Tessalonicenses, né? Ele fala no soar da última trombeta, o Senhor, com voz de alarido, com voz de anjo, com as trombetas dos anjos, com a presença dos anjos, ele virá. E todo olho o verá. Vamos aqui relembrar o capítulo 1 do livro do Apocalipse. O capítulo 1, nós estamos no 12, mas é necessário nós fazermos esse preâmbulo aqui para nós entendermos melhor sobre o capítulo 12, que é a mulher e o dragão. Aqui no
No capítulo 1 do livro do Apocalipse, versículo 7, diz assim: Ele que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças, tribos e nações. Então, a vinda de Jesus, ela vai ser vista por todo o mundo inteiro contemplará, verá os olhos nus, o Senhor vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Vós todos os habitantes do mundo, vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes, ouvireis, e quando se tocar a trombeta, ouvireis. Isaías também falou deste momento, o momento do toque da última trombeta, Isaías capítulo 18, versículo 3. Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Também o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1, ele também fala deste momento do toque da última trombeta. Joel, capítulo 2, versículo 1, ele faz menção. Também lá, Joel diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aí já é Paulo falando para a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ele fala também deste momento do toque da última trombeta. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 31. Nosso Senhor, no capítulo 24, versículo 31, quando ele fala sobre o tempo do fim, sobre os sinais do princípio das dores, o período da grande tribulação, a sua vinda, ele menciona no momento, na totalidade, na plenitude dos 7 anos, no complemento aí, né? No finalzinho, que acontecerá neste momento a vinda do Senhor, a destruição do anticristo, a exaltação de Israel, a implantação do milênio, tudo nesse momento. É interessante você guardar isso aí, porque esse momento do toque da última trombeta, ele tem um significado importantíssimo dentro da palavra profética do livro do Apocalipse. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor e no Monte Santo de Jerusalém. Isaías 27, versículo 13. Você nota que os profetas de Israel, já muito antes de Cristo, já mencionava este momento marcante na história da manifestação do Senhor, que a Bíblia chama também o dia do Senhor. O dia do Senhor será o dia da vinda do Senhor. O dia em que ele manifestará o seu juízo, porque na vinda do Senhor ele não virá mais como Salvador, mas sim virá como juiz para julgar as nações e apossar-se dos reinos do mundo, porque os reinos do mundo serão destruídos ali. A Daniel, na grande visão que o rei Nabucodonosor, do primeiro império, né, teve a visão de uma estátua, né, essa estátua significando os reinos do mundo, e uma pedra foi tirada sem mão, lá do Altíssimo, e foi lançada e esmiuçada sobre a imagem. Eu tentei tirar a imagem na internet, mas a impressora nossa estava com um problema que nós teríamos que fazer uma configuração, mas eu ainda pretendo trazer, que é a imagem da estátua. A estátua aqui do sonho do Nabucodonosor, do qual o profeta Daniel deu a interpretação, falando sobre os reinos do mundo, e que estes reinos seriam destruídos no tempo do fim. Quando a pedra é lançada nos pés da imagem, significando que os reinos do mundo seriam esmiuçados, destruídos, e assim implementado e implantado o reino eterno de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Isso ocorrerá no momento da vinda de Jesus. O momento da vinda de Jesus, ele é muito importante para nós dissecar, para nós prestarmos atenção. Porque a vinda de Jesus não é somente um evento que vai acontecer no sentido de levar o povo, separar o povo, transformar a igreja, transformar os escolhidos, ressuscitar os mortos, não é só isso. A vinda de Jesus implica também na implantação do reino eterno de nosso Senhor.
Olha aqui esse versículo que nós acabamos de ler. E naquele dia em que se tocará a grande trombeta, os que andavam perdidos pela terra da Síria, se foram desterrados para o Egito, e tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Isaías, capítulo 27, versículo 13. E já tocaram a trombeta e tudo preparavam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a multidão. Ezequiel 7,14. Então aqui vai acontecer o juízo, vai acontecer o assentamento do reino do Senhor, a transformação dos escolhidos, a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição. É bom lembrar que aí será a primeira ressurreição, porque a Bíblia fala de duas ressurreições, não? Que ocorrerá lá no dia do juízo final. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Zacarias capítulo 9, versículo 14. Então, o que vai acontecer nesse período? Esse período aqui. Nós selecionamos aqui alguns versículos bíblicos lá do Antigo Testamento, é claro. Se nós fôssemos fazer um apanhado de mais outros versículos que falam deste momento, com certeza nós precisaríamos de ficar o domingo inteiro, o dia inteiro de hoje, citando os versículos. Nós pegamos alguns interessantes, importantes, para que nós tenhamos a consciência, o conhecimento daquilo que vai acontecer no momento da vinda de Jesus. Vamos seguir aqui o capítulo 12 do livro do Apocalipse, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje. Vamos lá. Versículos 7, né? Versículo 7. Depois houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos, mas o dragão foi vencido, e por isso ele e seus anjos não puderam mais ficar no céu. Então, quando fala em São Miguel, todas as vezes que nós lemos na Bíblia sobre São Miguel sempre está dentro do texto sagrado com a ligação fortíssima a Israel. Por isso que nós entendemos que esta mulher, ela simboliza Israel, não propriamente Maria ou a igreja, como alguns estudiosos, escatologistas, aqueles que estudam eventos bíblicos, eles têm, assim, alguns até falam com veemência que esta mulher seja a igreja. Mas, dentro do que nós estamos lendo aqui, se mostra de uma forma claríssima dentro da leitura do texto, porque a Bíblia, ela se interpreta ela própria. A Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, né? Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para ensinar, para redarguir e para corrigir o homem para o plano de salvação. Então, a escritura, ela foi inspirada por Deus. E a escritura em si, ela se interpreta nela mesma. Então, nós não podemos isolar textos da Bíblia, não podemos fazer assim, supostas deduções, e o achismo tem que ser isento quando você está lendo, meditando e estudando as Escrituras. O achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Para você ter um melhor entendimento, a chave correta para você entender as Escrituras é você obedecer a maior regra de hermenêutica, que chama texto sem contexto é pretexto para heresias. Você não pode isolar texto da Bíblia. Então, aqui, quando fala de São Miguel, e nós sabemos que em outras partes da Bíblia fala em São Miguel com relação à nação de Israel. Por isso que podemos admitir e crer que esta mulher do dragão no deserto seja Israel. O enorme dragão foi lançado fora do céu, e ele é aquela velha cobra chamada Diabo, Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e seus anjos também foram jogados junto com eles. Então, note bem, este dragão, por que o dragão? Porque lá no princípio, lá no Jardim do Éden, Satanás, ele se materializou numa serpente. Então, na forma metafórica, na forma como nós lemos nas Escrituras, ele começou lá como uma serpente. Então, no Apocalipse, aparece como um dragão. O que quer dizer isso? Que a maldade, que a operação maligna de Satanás contra os homens, contra o Senhor, desenvolveu de uma maneira tão forte, tão grande, que no fim dos tempos, na visão do Apocalipse, João já vê aquela serpente lá, desenvolvida a sua maldade, a sua malignidade, a sua periculosidade, a
a sua intenso mal sobre o povo, sobre os homens, as criaturas de Deus, e sobre a igreja e sobre Israel, desenvolveu tanto que ele se tornou um dragão. Vamos continuar a leitura aqui na Bíblia Católica. Então, versículo 10, né? Versículo 10 do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Vamos lá. E ouvi do céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação e o poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que o acusava de dia e de noite diante do Senhor. Então, Satanás, ele tem essa característica, né, de acusar. Entendeu? É o Satanás, diabo, entendeu? O diabo perseguidor, Satanás adversário, quer dizer, adversário, e ele é conhecido na Bíblia como o acusador. Ele acusa o homem, ele acusa o homem de Deus, a mulher de Deus, como fez com Jó, né? E com os outros homens de Deus, escrito na Bíblia Sagrada. Mas estes venceram por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho, e desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que habitais, mas, ó terra e o mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que o tempo está próximo. Então, Satanás, ele tem consciência disso. Ele tem consciência de que o tempo dele ser julgado, dele ser precipitado no abismo, está chegando. Então, neste tempo do fim, nesse exato momento, Satanás, ele prepara as armas, prepara todo o seu plano infernal para atormentar os homens, para fazer com que estes homens sejam escravos e sejam até mesmo adoradores dele, porque isso ocorrerá, isso vai acontecer neste período que nós conhecemos nas Escrituras como a grande tribulação. Vamos seguir aqui pela versão, tradução Bíblia de hoje, né? Nós paramos aqui, versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Então, essa mulher aí, você já sabe que é Israel, né? Mulher. Porém, a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então, este versículo aqui é interessante, esse versículo do capítulo 12 da mulher e o dragão. Vamos repetir esse versículo? Vamos repetir aqui na Bíblia Católica. Vamos lá. É o versículo 14, né? 14. Versículo 14. Vamos lá. Mas à mulher foram dadas 2 asas da grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro, onde é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Então, este local é um local em que, porque vai haver no período da grande tribulação, como nós falamos, a perseguição ao povo de Israel. Israel vai ser perseguido. O anticristo vai ordenar a destruição de Israel. O povo judeu vai ser massacrado. 2/3 do povo serão mortos. E vai sobrar alguns que chamados remanescentes. Esses remanescentes judeus, eles terão designado pelo Senhor um local para eles se preservar, um local que a Bíblia não diz assim de uma forma clara. Nós entendemos. O que nós entendemos? Nós entendemos que Deus enviará anjos para guardá-los ali, para guardar aquele povo ali naquele local. Esse povo, ele não será atingido pelo exército do anticristo, entendeu? Esse povo não será atingido pelo exército do anticristo. Então, é interessante que fala também aqui, vamos continuar aqui a leitura, fala assim: portanto, céu, todos vocês que vivem nela, alegraram-se mais a terra e o mar. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz. Porém, a mulher recebeu as 2 asas
o lugar do deserto onde ela estava sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então, Israel vai ser atacado na grande tribulação. Isso na metade da semana, na metade de 7 anos. Porque esses 7 anos, ele é profético. É a 70ª semana de Daniel. É a 70ª semana de Daniel, que fala lá no livro de Daniel, que o livro de Daniel, ele é praticamente o Apocalipse do Antigo Testamento, que fala dos reinos, os reinos que houveram no tempo passado e que haveria também nesse tempo do fim, né? Esse dragão que fala a Bíblia aqui, ele tem 7 cabeças, que quer dizer os 7 impérios, né? Os 7 impérios, que é o Império do Egito, o Império da Assíria, Babilônia, dos Medos e Persas, da Grécia, de Roma. E hoje, qual é o reino que está aí, no presente momento, que conclui esses 7? Conclui aqui esses 7 impérios ligados às 7 cabeças do dragão. É o Império de Roma. É a igreja tradicional que foi perpetuado o reino político, porque o reino político de Roma, que nós vamos chegar nessa parte aqui no Apocalipse, ele se preservou até nos nossos dias, ele se tornou um reino religioso. O reino religioso que nós conhecemos hoje como cristianismo, que tem como a maior representação o Vaticano, esse reino, ele está nos nossos dias, que faz parte, né, que são esses 7 chifres do dragão, ele significa esses 7 impérios que ocorreram no passado. Vamos relembrar? Vamos lá. Os 7 chifres, as 7 cabeças do dragão. Nas 7 cabeças do dragão, Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, a Grécia, Roma, e hoje, quer dizer, Roma política, né? Roma política, que tinha os imperadores. E hoje temos a Roma religiosa, que está aí presente. Desta Roma religiosa é que vai ter a ligação com os 10 reis da terra, que nós vamos falar sobre isso, né? Porque logo mais, às 3 horas, quase 4 horas, vamos lá, 4 horas da tarde, hoje, nós vamos estar aqui falando sobre o capítulo 13 do Apocalipse, que é um capítulo mais interessante e importante do livro do Apocalipse, que fala sobre a marca da besta. Então, esse assunto é tremendo, esse assunto aí do capítulo 13 do Apocalipse, que nós vamos falar logo mais. Então, nós vamos falar sobre, esmiuçar, sobre esse reino de Roma, que era um reino político, e ele se tornou um reino religioso, que hoje é conhecido pelo mundo, cristianismo representado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Desse reino que está presente hoje, é que vai haver uma ligação com as 10 nações, os 10 chifres, que nós vamos falar logo mais, né? Os 10 chifres. Vamos lá. Esse dragão, porque a gente não pode misturar esse dragão aqui do capítulo 12 com a outra, viu? Não podemos. Aí é outra história. Porque se nós formos trazer aqui para vocês os detalhes, por que isso, por que aquilo, aí nós teremos que ter mais tempo. Cada capítulo da Bíblia seria o quê? Uns 10 vídeos desse aqui, para nós dissecarmos sobre cada assunto, sobre cada tema. E aqui é uma síntese do que estamos falando, né? Falando com você. Agora, é uma coisa interessante, que muitos estudiosos da Bíblia, eles confundem, né? Vamos seguir aqui. Uma coisa que eu vou falar já para você. Então, vamos lá. A Bíblia Católica, capítulo 12, versículo 16. Aliás, 15. A serpente vomitou contra a mulher em um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Agora, vamos finalizar aqui na Bíblia Tradução Linguagem de Hoje. Essa versão aqui é boa da Bíblia, viu? É da Sociedade Bíblica do Brasil, é a Bíblia protestante. Da Sociedade Bíblica do Brasil, a tradução Linguagem de Hoje. Linguagem de Hoje quer dizer uma linguagem mais transparente, mais acessível. Quer dizer, a linguagem de hoje quer dizer um modo de falar, um modo de se comunicar, entendeu? Não que essa versão fosse uma transliteração, não.
Isso aqui é apenas para poder facilitar a compreensão. Porque às vezes as pessoas pensam assim, essa Bíblia aí, essa Bíblia, não sei, deve ser uma Bíblia deturpada. Não. Quando se trata de versão atualizada, moderna, corrigida, como acontece muito entre os nossos irmãos protestantes, também na Igreja Católica, as Bíblias, elas são revisadas por causa das palavras, por causa de termos, às vezes até gírias, né? Que às vezes a pessoa não compreende, então ela recebe uma revisão. Para quê? Para que haja melhor entendimento, melhor significação, melhor entendimento por parte daqueles que estão lendo. Então, vamos finalizar o capítulo 12 do livro do Apocalipse, que é a mulher e o dragão, aqui na tradução linguagem de hoje. Diz assim: mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. E o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, referindo-se a Israel, né? Vamos lá. Aqui faltou um pedacinho, né? Porque faltou um pedacinho aqui na conclusão da impressão. Aí tinha que tirar uma outra cópia, né? Para poder concluir. Mas vamos concluir aqui. 12. Então, irritou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus, a fim do texto. Mas que resto é esse? Eram aqueles que estavam lá no deserto. Porque eles vão ficar farejando, eles vão querer exterminar Israel, como também a igreja, que vai ser perseguida nesta época. E ele se estabeleceu na praia. Então, subentende aqui que este deserto, do qual Israel ficará protegido pelos anjos de Deus, dos exércitos do anticristo, vai ser um local onde próximas águas, como está aqui revelado no capítulo 12. A cidade das sete colinas. Muitos estudantes da Bíblia, eles pensam que essa cidade de sete colinas seja o Vaticano. A maioria dos estudantes da Bíblia, os escatologistas, falam, quando se fala sete colinas, refere-se ao Vaticano. Não. Essas sete colinas, sete montes, significam os sete imperadores que aconteceu, que reinaram lá em Roma. Os sete imperadores, que foram Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Galba. Então, esses sete imperadores é que têm a ver com esses sete montes, que significa sete montes, sete colinas, e não propriamente o Vaticano. Está aí, então, o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Seria bom que você pegasse a sua Bíblia e lesse, né? E lesse se vai acontecer, uma perseguição ao povo de Israel. Isso é bíblico, isso é profético. Israel vai ser muito perseguido. As atenções do mundo vão se voltar contra Israel. Você observa que, desde quando houve a criação do Estado judeu, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, e desde lá para cá já houve várias guerras, né, na colina de Golã ali, a Guerra do Yom Kippur, em 1967, quando Israel tomou a Cisjordânia, né, tomou as colinas de Golã, onde os palestinos estavam fazendo base de ataque ao povo judeu. Então, a rixa entre árabes e judeus continua até nos nossos dias. Mas, neste momento, no período da grande tribulação, o anticristo, o ditador mundial, este homem que vai se levantar das confederações das 10 nações, né? Como é que são os 10 chifres, porque nós vamos falar sobre isso logo mais à tarde, sobre o capítulo 13 do Apocalipse, que fala sobre a besta que se levantou do mar e que se levantou da terra, e dessa besta que vai se manifestar, que vai erigir no mundo o anticristo, né? O ditador mundial. O ditador mundial será, então, erguido dos 10 chifres, do qual nós leremos e explicaremos logo mais, em nome de Deus. Está aí o capítulo 12 do Apocalipse, a mulher e o dragão. Vamos ler as Escrituras, vamos ler a palavra de Deus, para que fique gravada no nosso coração as promessas do Pai, porque a nossa esperança é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, podemos perceber de uma forma claríssima
que este momento da vinda do Senhor está chegando. Cada dia que se passa, se aproxima o dia da volta do Senhor, diante dos sinais que estão acontecendo e das coisas que estão para acontecer, como nós temos acompanhado. Então, logo mais, por volta das 16 horas, após as 16 horas, eu vou estar aqui trazendo para você a continuação do estudo do Apocalipse. É o capítulo 13. O capítulo 13 do Apocalipse, que fala sobre a besta fera que se manifestará na terra. Um dos assuntos mais comentados da Igreja de Nosso Senhor durante todo o tempo. Capítulo 13 do Apocalipse. Vamos trazer muitas informações importantes, nós vamos trazer muitos esclarecimentos. O que seria a marca da besta? Como que isso vai se processar? A marca da besta tem a ver com o anticristo? Tem a ver com a igreja? Tem a ver com as pessoas? Logo mais às 16 horas, nós vamos estar aqui dando continuidade ao estudo bíblico do Apocalipse, capítulo 13, que fala sobre a marca da besta. Deus abençoe você, em nome de Jesus.